desejo, cumprir o propósito pela qual o Senhor nos deu ela, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que seja lançado por terra agora. Eu oro, meu amado Deus, pedindo ao Senhor, Deus, que essa palavra não volte ao Senhor sem cumprir, Pai, cada uma da sua vontade sobre nós, em nome de Jesus. Que nós possamos recebê-la de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço. Quem pode aplaudir o Senhor, queridos? Glória a Deus. Amém. O tema da palavra de hoje, queridos, dessa noite, é deixando o passado para trás. Quem que precisa deixar o passado para trás aqui? A gente sempre tem alguma coisa que precisa deixar para trás, né, queridos? Sempre tem algo assim que nós carregamos com a gente. Quando a gente vê, você está ali lembrando de novo. Quando você fala assim, poxa, mas eu já tinha abandonado isso aqui. O que você está fazendo aqui comigo, né? O que você está fazendo aqui se eu já te mandei embora? Se Deus já me libertou disso, né, queridos? Às vezes a gente olha para as coisas assim e não consegue entender, né, por que a gente precisa passar de novo por algumas situações nas nossas vidas. E é muito chato quando a gente precisa fazer isso, né, queridos? Passar de novo por algo que você já viveu um dia, né, alguma experiência que não foi tão legal e de repente você vê, você está vivendo ela de volta, né? É algo ruim, não é algo que nos agrada, né? Mas a gente está aqui hoje para falar sobre isso, deixar o passado para trás. E a gente tem declarado nesse mês de outubro de algo que Deus está fazendo sobre nós. Deus está construindo algo novo, queridos. E, queridos, o novo de Deus, diferente do que muitas pessoas acreditam, ele é um processo. Ele é algo que vai acontecendo assim, queridos, um dia atrás do outro, né, uma semana atrás da outra, uma semana atrás da outra. E quando você vê, você está vivendo experiências novas. Quando você vê, você está inserido em um ambiente novo, em um lugar novo, você está experimentando coisas novas. Queridos, o texto que nós estamos lendo como base nesse dia está lá em Isaías 43, versículo 18 e 19. E você vai ver que a gente vai se prender nele por uns dias, porque tem muito ouro que dá para ser extraído desses versículos, queridos. E este é o versículo que Deus nos deu para esse tempo. Para este ciclo que nós estamos inseridos. Nós iniciamos o mês de setembro falando dos versículos anteriores, mas no mês de outubro você vai ver que a gente vai se prender nesses versículos. A gente vai ficar batendo nessa teclinha aqui e falando coisas que Deus tem ministrado esta igreja durante esse tempo, queridos. São 7 anos. O 7, queridos, ele representa a perfeição de Deus. Então nós estamos entrando num ciclo de 7 anos. Nós somos perfeitos? Não, mas Deus é perfeito. E Deus ele está trabalhando algo novo para que nós possamos se assemelhar daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Para que nós possamos estar mais próximo daquilo que Deus deseja para cada um de nós. Esse ciclo de 7 anos, queridos, ele representa também um tempo de Shemitah. E esse tempo é um tempo onde, sabe, nós colhemos frutos de tudo aquilo que foi lançado como semente ao longo de 6 anos. Né? Esse é o tempo que a gente deixa descansar a terra. Esse é o tempo onde, sabe, você vai comer do fruto da tua semeadura. Sabe, pastor, minhas sementes não foram muito boas. Graças a Deus o Senhor é um Deus de misericórdia e graça, né, queridos? Porque se a gente fosse colher cada fruto de que nós plantamos, nós estávamos com problemas, né? Sérios. Mas o que Deus está nos proporcionando agora para este tempo é entrar em algo novo. Mas entrar em algo novo, ele precisa que a gente haja de uma maneira diferente. Amém, queridos? Então, eu não consigo fazer algo novo repetindo as coisas velhas. Eu não consigo ter experiências novas vivendo da maneira que eu sempre vivi. Eu preciso fazer diferente. E o texto que a gente está lendo é Isaías 43, 18, diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ele está falando assim, ei, pare de ficar olhando para trás. Aí ele diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Nós vamos estudar cada palavrinha dessa aqui, queridos, não hoje eu vou focar muito em cima do versículo 18,
Aí ele diz: eis que porém um caminho no deserto, rios no ermo. Amados, preste atenção. Eu quero convidá-los a refletir sobre essa mensagem poderosa que nós estamos encontrando aqui no versículo 18 de Isaías 43. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Então ele está nos chamando a atenção para algo extraordinário que Deus está prestes a realizar em nossas vidas. Deus está prestes a fazer algo incrível, queridos, em nossas vidas. E para cada um é diferente. Eu não estou falando assim necessariamente como uma igreja, eu não estou falando necessariamente como um indivíduo. Queridos, pode ser tanto como indivíduo como uma comunidade. Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo. Queridos, nós temos compartilhado algo maravilhoso, que é a presença do Senhor ao longo de alguns dias, coisas que estavam distante da gente, mas nós conseguimos novamente atrair a atenção de Deus. E Deus, Ele está olhando para mim, Ele está olhando para você. E como nós temos dito, queridos, Deus se alegra da simplicidade, da humildade. Então eu ser simples diante do Senhor agrada o coração de Deus. Eu ser humilde diante da presença do Senhor agrada o coração de Deus. E Deus, Ele se alegra disso, queridos, a ponto de manifestar a sua presença aonde há essa manifestação, aonde há essa adoração simplista, humilde, mas verdadeira. E é isso que eu estou te convidando a entrar neste lugar, queridos, de adoração. Eu estou te convidando a entrar nesse lugar de adoração, porque assim, amados, se a gente estiver nesse lugar, nós vamos ser cheios da presença do Senhor. E uma pessoa cheia da presença do Senhor, ele carrega a presença do Senhor onde ele for. Aonde ele estiver, ele vai estar com a presença de Deus. Quantas vezes, amados, nós nos encontramos presos ao passado, às mágoas, aos erros e até mesmo às glórias de outrora, né? Quantas vezes a gente está olhando para trás, fui magoado, nossa, errei. Quantas pessoas que não se perdoam porque erraram? Eu errei um dia, não me perdoam mais porque eu errei um dia. Queridos, a gente erra, mas eu preciso me perdoar. Eu preciso me perdoar pelos meus erros. Por quê? Porque Deus fala que Ele já me perdoou. Se Deus me perdoou, por que eu não posso me perdoar? Né? Ou me magoaram. Cara, se a gente ficar preso com todas as pessoas que nos magoam, a gente não tem vida, irmão. Você não consegue viver, porque as pessoas vão te magoar, as pessoas vão te decepcionar, as pessoas vão te frustrar, irmão. Por quê? Porque são pessoas e pessoas, queridos, um dia estão, outro dia não estão. Para um dia você importa, no outro dia você não importa mais. E está tudo bem, queridos, se Jesus Cristo estiver com você, está tudo bem. Agora, quando Ele não está, a gente fica muito focado nisso, a gente se perde nisso, a gente se engana com isso. Ou então, queridos, como eu falei, né, a glória de outrora. Nossa, um dia, poxa, foi fantástico, foi lindo e maravilhoso. Queridos, se eu ficar olhando para o passado, para o sucesso que foi alcançado lá atrás, mano, a gente não faz mais nada da nossa vida. Então a palavra de Deus, ela nos desafia a deixar tudo isso para trás. Deus está nos dizendo que Ele está fazendo algo novo, irmãos, algo que vai além da nossa compreensão, algo que vai além da nossa expectativa. Eu e você não sabemos aonde Deus está nos levando, mas nós podemos confiar que Ele tem o melhor e vai nos levar para o melhor lugar. Queridos, imagine um deserto seco e árido, onde não há vida. Agora imagine Deus criando um caminho nesse deserto, trazendo rios, né, de água viva para transformar aquilo que era impossível em possível, né? Onde não existe vida, esse rio vai passando e vai trazendo vida. É isso que Ele promete fazer, queridos. É isso que Deus está prometendo. Aonde não há vida, Deus vai trazer vida. Aonde nós decretamos morte, Deus está decretando vida, irmão. Aonde nós liberamos morte, Deus está falando assim: a última palavra é minha e eu declaro vida.
E é isso que Deus está liberando sobre a minha vida e a sua vida. E eu quero que você abra o seu coração, abra a sua mente, queridos, para esse novo de Deus. Amados, se permita receber da parte de Deus. Ele está pronto para derramar bênçãos, mas eu tenho que me permitir receber essas bênçãos. Eu tenho que me permitir ter minha esperança renovada, a minha vida restaurada. Eu preciso colaborar com Deus, queridos. Eu preciso acreditar naquilo que Deus está fazendo na minha vida e querer viver o que Deus está fazendo. Ele é um Deus de milagres e grandes coisas estão por vir, irmão. Grandes coisas estão acontecendo ao nosso redor. A gente não consegue enxergar, queridos, mas há uma milícia de anjos travando uma guerra enorme com principados, potestades e toda a milícia demoníaca, cara, que tenta paralisar os planos de Deus na minha e na sua vida. Mas a gente tem uma certeza de tudo isso: nós estamos do lado que já venceu, irmão. Nós estamos do lado, queridos, que já venceu essa guerra. Pode tentar parar o culto, a gente vai começar a adorar, nem que seja aqui, queridos, no gogó. Não tem problema, irmão. Pode levantar quem for contra a geração eleita do Senhor, queridos, se essa geração entender quem eles são, irmão, a gente vai estar igual Paulo e Silas, numa prisão, cantando ao Senhor, e as celas se rompendo, as correntes se rompendo, as coisas à nossa volta se rompendo, queridos, porque nós estamos no centro da vontade de Deus, amém, queridos? Então prepare-se para receber a palavra que será ministrada aqui agora, queridos, pois ela trará direção, ela trará cura, ela trará renovação para a sua vida. Deus está no controle e Ele tem um plano perfeito para cada um de nós, irmãos, e eu e você podemos caminhar juntos com fé, com expectativa e abraçar o novo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Então abrace, queridos, fale assim para você: é para mim essa palavra hoje, é para mim, eu não vou deixá-la passar, eu não vou perder a oportunidade de receber o que Deus quer para mim essa noite. Eu não vim aqui hoje à toa, eu não estou aqui à toa, eu vim porque Deus quer fazer algo maravilhoso na minha vida, e eu não saio daqui sem levar embora o que Deus tem para mim. Amém, queridos? Eu declaro que você é igual Jacó, vai lutar com Deus essa noite. Mas não lutar com Deus contra Deus. Vai lutar com Deus, queridos. Você vai falar para Deus assim: Senhor, o Senhor não vai embora enquanto não me der a minha bênção. O Senhor não vai sair daqui enquanto eu não for abençoado pelo Senhor. E eu também não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Amém, irmãos? Então anote uma coisa, queridos. Um ponto bem importante. É importante não se apegar ao passado. Amados, nós vivemos um mundo onde há mudanças rápidas e constantes. O tempo todo as coisas estão mudando. O tempo todo, tecnologia, por exemplo, irmão. Todo dia você acorda desatualizado. Todo dia. Então muitas vezes nós nos apegamos ao passado, seja por causa de uma experiência que nós vivemos, seja por causa de traumas, seja por causa de erros, seja por causa de sucesso, como eu falei agora há pouco. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos olhar para frente. Olhar para onde? Frente. Então, amados, um exemplo poderoso de alguém que deixou o passado para trás é José, filho de Jacó. Irmãos, José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, foi traído por sua família. José enfrentou inúmeras adversidades, incluindo uma prisão injusta. José foi injustiçado? Sim ou não? Sim, assim como muitos de vocês também já foram injustiçados, já foram traídos pela família. José também foi. Queridos, no entanto, a Bíblia nos ensina que ele manteve a sua fé em Deus. Ele manteve a sua fé em Deus. E através, queridos, de dons,
Através daquilo que Deus derramava sobre a vida dele, queridos, ele teve a habilidade de interpretar sonhos e ele foi levado a uma posição de governador do Egito. Por quê, queridos? Porque ele colocou em ação, repete comigo, em ação, aquilo que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Mas ele estava numa prisão, ele estava sendo injustiçado, ele estava sendo perseguido, traído, mas ele estava colocando em ação o dom, o talento que Deus tinha na vida dele, irmãos. Então, irmãos, quer subir para uma posição de governador? Quer estar num lugar sentado junto aos príncipes? Coloque em ação aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Pare de enterrar talento. Pare de enterrar aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos, queridos. Porque você foi chamado para multiplicar, queridos, e não para matar os dons. José, ele não ficou se lamentando que foi vendido pelo irmão. Ele não ficou chorando pelo passado dele. Ele falava, Deus vai me libertar daqui. E eu fico imaginando as pessoas que estavam ao lado de José pensando assim, mas que Deus é esse que você serve, que deixa você ser vendido pelos seus irmãos, deixa você agora numa prisão, e você está aqui, e você não abandona esse Deus. Eu creio que José falava assim, Deus proverá. Deus proverá. Então ele não desistiu, queridos, dos planos de Deus na sua vida, ele permaneceu. Mas ele estava preso, ele tinha que permanecer. Sim, queridos, mas ele poderia ter desistido dos sonhos de Deus na vida dele. Mas ele não desistiu. Ele seguiu em frente, ele se manteve. José não permitiu que a amargura, vou falar mais uma vez, a amargura do passado o impedisse de cumprir o propósito de Deus na vida dele. Então não deixe que a amargura do seu passado te impeça de viver os planos de Deus na sua vida. Não permita, queridos, que as dores do passado impeça você de viver a alegria de Deus na sua vida aqui na frente. Ei, a Bíblia diz que José perdoou os seus irmãos, salvou a sua família da fome, demonstrando que é possível superar o passado e alcançar redenção, irmãos. Ele venceu o passado. Ele venceu aquela luta, aonde todo mundo foi injusto com ele, aonde todo mundo traiu ele, querido. Sabe o que ele estava fazendo depois? Perdoando os traidores e mais, salvando os traidores. Sabe o que ele demonstra para mim e para você, queridos? O que é ser verdadeiramente redimido por Deus. É isso. Quando a gente consegue estender as mãos para aqueles que nos traíram. Quando a gente consegue estender as mãos, queridos, para aqueles que nos venderam, para aqueles que nos trocaram. Então, amados, não deixe que a amargura seja a última palavra na sua vida. Não deixe que a amargura seja o decreto final da sua vida. Muitas vezes nos encontramos presos ao passado de várias maneiras. Quando guardamos rancor, isso pode nos impedir de seguir em frente. Assim como José perdoou seus irmãos, precisamos aprender a perdoar as pessoas que nos magoaram, para libertar o nosso coração e nossa mente. Ei, irmão, quando você perdoa, o benefício é teu. É teu, queridos. Às vezes, mas fulano não merece o perdão, queridos. Não é uma questão de fulano merecer ou não o perdão, mas você merece liberar esse perdão, queridos. Você merece quebrar essa corrente, você merece romper esse legado de amargura. Você merece viver a vontade de Deus, queridos. Por quê? Porque você está buscando a Deus. Mas foram mal comigo, cara. Foram mal com Jesus. Foram muito mal com Jesus. E Jesus deu o maior exemplo a todos nós. Perdoa. Pare de ficar olhando para trás, ficar se agarrando no passado. Quebra essa ligação de alma, queridos. É uma ligação de alma que a gente tem com as pessoas que nos magoaram, nos ofenderam. Rompa isso. Segue em frente. As experiências passadas de fracasso podem te paralisar. É importante lembrar que cada falha é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Nós aprendemos com os nossos erros, erramos. O erro serve para nos ensinar a não fazer mais o mesmo erro, queridos.
Agora ficar lá assim, ó céus, ó vida, porque eu errei. Irmão, levanta a cabeça e fala: agora eu vou lutar para não errar mais. Eu vou me posicionar, eu vou aprender, eu vou fazer as coisas direito para que isso não aconteça nunca mais na minha vida. Eu errei tantas vezes com a minha esposa, mas hoje, queridos, eu vivo uma vida lutando todos os dias para não errar mais. Isso me garante que eu nunca mais irei errar com ela? Não. Mas eu posso garantir que eu me esforço todos os dias para não errar, para fazer as coisas certas, do jeito que tem que ser. Então, amados, errar, as pessoas erram. E às vezes alguém pode ter errado com você, você pode ter errado com alguém. Ninguém está livre disso e ninguém é perfeito o suficiente, queridos, para não errar com as pessoas. Nós erramos. Perfeito é Deus. Nós erramos, então você pode ter falado algo para alguém que ofendeu, você pode ter ouvido algo de alguém que te ofendeu. Mas, irmãos, vira essa página, segue em frente, pede perdão, arruma a casa, se acerta. E se a pessoa não me perdoar? Queridos, você não precisa que a pessoa te perdoe, você precisa querer perdoar. Você precisa liberar isso do teu coração. Porque às vezes a pessoa não vai te perdoar mesmo. Mas, amados, você segue na tua vida, segue em frente. É um presente. Se a pessoa te perdoar, você ganhou um presente. Amém, glória a Deus. Mas só o ato de você sair e querer ser perdoado, ou querer perdoar, já mostra, queridos, que você está vivendo algo que a Bíblia nos ensina. Arrependa-se. Arrependa-se do quê? Dos erros que você fez, da falha que você cometeu, da falta que foi feita. É isso, queridos. Não podemos nos limitar a não tentar novamente, porque um dia eu errei. Um dia eu errei, queridos. Quantas vezes a gente já, travou em situações que você foi fazer, de repente, errou. E às vezes não, geralmente tem alguém do teu lado que aponta o teu erro. Fala, viu só, mas nem para isso você presta. Nem para isso você serve. E aquilo potencializa ainda mais a sua mente, o teu coração, a ponto de você não querer mais fazer, a ponto de você não querer mais viver aquilo. Por quê? Porque alguém falou, queridos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: esse alguém é Deus, queridos? Porque se Deus não falou, irmão, segue em frente. Se Deus não falou nada a respeito disso, segue em frente. Vai em frente, irmão. Vai em frente. Você não pode gerenciar os pensamentos das pessoas a teu respeito, e nem o que as pessoas irão falar de você, querido. Você não consegue controlar isso. Seria lindo que todo mundo falasse bem de você, mas isso não é uma verdade. E a gente tem que ser bem realista. Jesus Cristo não agradou todo mundo, por que eu e você vamos agradar? Né? Então, irmãos, pare de se preocupar com isso. Pare de limitar a tua vida porque alguém está falando mal de você. Irmão, ore por essa vida, abençoa a vida dela e vida tua que segue. Vai em frente. Outro ponto que a gente precisa destacar é que às vezes a gente se apega àquelas situações do passado, porque elas nos trazem conforto. Sabe, situações que nos trazem conforto, mesmo que não sejam mais benéficas, mas é confortável, mas não está mais sendo bom para mim, mas é confortável. E nós precisamos estar abertos às novas oportunidades que Deus coloca em nosso caminho, queridos. Precisamos nos permitir a novos relacionamentos. Quantas pessoas ficam presas a relacionamentos nocivos? Não, mas eu conheço ele desde criança, mas é nocivo, irmão. Está te prejudicando, está te machucando. Sabe, tem pessoas que têm o dom de fazer isso, queridos. Ela é mal? Não sei, talvez seja, talvez não seja, talvez só seja algo que Deus esteja te mostrando, algo que Deus quer despertar em você. Amados, tem lugares que não dá mais para você ir, tem pessoas que não dá mais para você caminhar. Se você escolheu andar com Cristo, irmãos, ande com Cristo. A gente tem que entender isso. Às vezes a gente está se inserindo em lugares onde aquilo é mal, aquilo é ruim, mas é confortável, porque, poxa, eu me sinto bem naquele lugar. Cara, você sabia que se você colocar um sapo
numa panela de água fria e acender e deixar essa água esquentando, ele vai ficar ali de boa. E ele não vai se ligar que a água vai começar a ferver até o ponto dele simplesmente morrer cozido. E ele não vai querer pular para fora, porque ali é um lugar confortável para ele. Há muitas pessoas fazem isso, queridos. Elas não pulam fora da panela quente, porque elas estão acostumadas com o lugar. É um lugar legal, é um lugar bacana. Mas, mano, a gente tem que entender que aquilo não está mais fazendo bem para a gente. Tem que sair fora, tem que mudar. Amados, definir-se pelos erros ou sucesso passado pode limitar o nosso potencial. Devemos nos ver como novas criaturas em Cristo. Eu e você somos novas criaturas em Cristo, com capacidade de recomeçar e fazer coisas novas. Deus nos deu esse dom, queridos, o dom de poder recomeçar, o dom de poder fazer as coisas diferentes, o dom de poder fazer as coisas novas e do jeito que agrada ao Senhor, irmãos. Nós temos esse dom, esse é um talento que Deus deu a mim e a você. Então a gente tem que parar com aquela frase: eu não consigo, eu não posso. Sejamos sinceros com a gente: eu não quero. Aí, beleza, queridos. Mas eu não consigo ou não posso, queridos, isso é uma palavra que limita o agir de Deus nas nossas vidas. E nos deixa naquele banho-maria, deixa naquela situação, queridos, que não acontece nada, não muda nada. Irmãos, uma casa suja, ela só fica limpa se eu me movimentar, sim ou não? As nossas vidas também, irmãos. As nossas vidas só vão melhorar se eu me movimentar. Tem um problema com droga, tem o NV. Se você não for para o NV, você nunca vai sair, irmão. Quero aprender a palavra, tem o mergulhando. Se você não entra no mergulhando, você não aprende. Então, queridos, eu tenho que me movimentar, eu tenho que fazer a minha parte para que as coisas aconteçam. Queridos, não se apegar ao passado é essencial para nós avançarmos em nossa jornada espiritual, em nossa jornada pessoal. Assim como José, nós podemos escolher deixar para trás as dores, as limitações do passado, e nós precisamos confiar, queridos, que Deus tem um plano maior e melhor para as nossas vidas. Amém, queridos? Ao fazer isso, nós abrimos espaço para novas bênçãos e oportunidades que nos aguardam. Ei, quem quer ser abençoado por Deus? Então, queridos, comece a esvaziar aí, sabe, a tua mochila de coisas do passado, porque às vezes Deus quer colocar coisas aí dentro, mas não tem mais espaço. Tem que liberar o coração, tem que abrir o coração e deixar Deus vir trabalhar, irmão. Às vezes a bênção não vem, queridos, porque nós estamos retendo ela. E a falta de perdão é um dos principais motivos de não viver as bênçãos do Senhor. Então, irmãos, que Deus possa liberar essas bênçãos para você, mas entenda que você vai ter que agir, você vai ter que fazer, você vai ter que trabalhar. Segundo tópico: como o apego ao passado pode nos impedir de viver novas bênçãos de Deus? Como que isso é possível? Quando nós nos apegamos ao passado, irmãos, nós deixamos de perceber as novas oportunidades, as novas bênçãos que Deus coloca em nosso caminho. Queridos, eu passava tanto tempo num quartinho fechado usando droga que eu não via que o mundo estava girando lá fora. Eu passava tanto tempo num cubículo escuro, com um isqueirinho na mão, que eu não via que a vida estava acontecendo ali fora. E às vezes a gente está nessa realidade, a gente está preso em algo, queridos, que a vida está passando ao nosso redor, mas a gente fica presinho naquele lugarzinho, confortável até para nós em um determinado momento, nos incomoda, mas a gente não quer sair. O povo de Israel, durante a travessia do deserto, muitas vezes desejou voltar ao Egito. Irmãos, eles esqueciam da promessa de Deus para uma terra prometida, mas eles lembravam da escravidão, mas eles não lembravam que eles eram escravos, eles lembravam que eles tinham comida de graça, eles lembravam que eles tinham bebida de graça. Então, queridos, não importava se eu estava num lugar de escravidão, desde que me alimentassem, estava tudo bem. Mas não é isso que Deus tem para você.
Não é isso que Deus tem para nós, irmãos. Êxodo 16:3, disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar-se, pois nos trouxesses ao deserto para matardes de fome toda essa multidão. E, irmãos, eles não estavam vendo, eles não estavam olhando para aquele que tinha acabado de abrir o mar vermelho para eles passarem. Eles estavam olhando, queridos, aquele momento deles. E às vezes, irmãos, nós estamos fazendo isso. Nossa, eu não tenho algo agora. Mas o Deus que abriu o mar vermelho, Ele é o Deus de provisão, irmão. É o Deus de provisão. É o Deus que está esperando você dobrar o teu joelho e orar e clamar a Ele, adorar a Ele. E Ele vai mandar, Ele vai fazer, Ele vai abrir as portas. Assim como eles, nós podemos nos sentir tentados a voltar ao que é familiar, porque aquele ambiente se torna familiar para a gente, mesmo que signifique perder bênçãos que Deus tem para nós. Nós estamos olhando, queridos, para aquilo que era familiar, aquilo que era o nosso passado, porque Ele está ainda impregnado nas nossas memórias. A gente ainda olha para o passado com bons olhos, a gente ainda presta atenção no passado, queridos, de uma forma a encher a boca para falar daquele passado. Irmãos, passado ficou. Somos novas criaturas, somos filhos de Deus, fomos resgatados, fomos redimidos, fomos restaurados, estamos sendo restituídos, queridos. Amados, Zaqueu, ele é um exemplo de alguém que desapegou do seu passado. Ele era um cobrador de impostos. Zaqueu, ele era conhecido por sua desonestidade, por sua ganância, mas a sua vida mudou completamente quando ele encontrou Jesus. Queridos, quando ele encontrou quem? O que aconteceu? A sua vida mudou. Vocês estão entendendo? Um encontro com Jesus muda as nossas vidas. Então o que eu tenho que orar? Senhor, deixa eu te encontrar. Senhor, deixa eu sair daqui agora carregando o Senhor dentro do meu coração. Eu não vou para lugar nenhum se o Senhor não estiver comigo. Eu não ando se o Senhor não for comigo. Um encontro com Jesus muda uma vida, queridos. Um encontro com Jesus transforma a realidade de qualquer pessoa. Não tem como eu ser igual, queridos, caminhando com Jesus. É mais fácil, queridos, eu me afastar de Jesus e voltar a ser quem eu era, porque eu resolvi me distanciar. Mas, amados, Deus está te chamando para perseverar, Deus está te chamando para acreditar. Ei, não fica olhando para o teu passado, ei, não fica olhando para as histórias que estão lá atrás. Preste atenção no que eu estou fazendo à tua frente, preste atenção no que eu tenho para a sua vida. É isso que Deus está dizendo, irmão. Queridos, Zaqueu, ele decidiu restituir 4 vezes mais a todos que havia enganado e dar metade de seus bens aos pobres. Lucas 19:8 diz: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Irmãos, ele não permitiu que o seu passado de corrupção o impedisse a aceitar a nova vida que Jesus lhe oferecia. Ele não impediu, queridos, as bênçãos do Senhor chegar sobre a sua vida. A história de Zaqueu, ela nos mostra que ao deixar o passado para trás, nós podemos experimentar a redenção e as novas bênçãos de Deus, irmãos. Lucas 19:9, veja o que ele diz: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão. Um cara que era condenado, queridos, um cara que tinha traçado uma vida errada, estava vivendo uma história errada, ele se arrependeu depois de encontrar Jesus Cristo, queridos, e permitiu que a bênção da salvação chegasse até a casa dele. E essa bênção quer vir sobre você hoje, quer vir sobre a sua casa, porque a maior bênção que eu e você podemos acessar, queridos, não é o que Deus pode nos dar aqui no meu dia a dia, é o que você pode ter na vida eterna com o Senhor, queridos. A salvação é a tua maior bênção. Ser salvo, queridos, é a maior bênção que você pode acessar nesse lugar. E é isso que você tem que buscar, a tua salvação.
e ser exemplo para outras pessoas, que elas possam também querer buscar a salvação delas. Porque, irmão, a salvação ela é individual. Você não vai conseguir salvar ninguém, você só pode salvar você se você crer. Mas você pode ser um exemplo para as pessoas, para que as pessoas queiram também viver este legado, viver essa história e estar nesse caminho. Então, quando a gente reflete sobre a importância de não nos apegarmos ao passado, nós somos lembrados de que Deus tem planos maiores e melhores para cada um de nós. Assim como Zaqueu, que deixou para trás as suas dores, os seus erros, nós somos chamados a confiar nas promessas, irmãos, de Deus. Nós somos chamados a confiar, a acreditar, a abrir os nossos corações para as novas bênçãos que Ele nos oferece. Deus quer te abençoar. Deus deseja muito te abençoar. Em nosso dia a dia podemos enfrentar desafios que nos prendem ao passado, seja em nossa carreira, seja com os nossos relacionamentos, seja com a nossa educação, a nossa saúde, queridos, ou até mesmo a nossa resistência de mudança. Porque vamos lá, nós somos resistentes à mudança. É mais fácil a gente dizer, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Ei, irmãos, isso não é uma verdade de Deus para a sua vida. Você pode ter nascido no erro, mas você pode morrer no que é certo. Você pode acabar a tua história, queridos, cumprindo o propósito de Deus, vivendo a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus deseja para você. E eu te convido a pensar e a refletir sobre isso. Queridos, ao nos libertarmos dessas amarras, nós permitimos que Deus opere de maneira poderosa em nossas vidas, trazendo crescimento, trazendo cura, trazendo novas oportunidades. Deixe esse passado para trás, arrebente essas correntes, queridos. Quem que faz isso? Eu faço. Eu tomo essa decisão. Eu decido por viver a vontade de Deus. Eu escolho por estar no centro da vontade de Deus, por lutar e andar em direção ao Senhor. É uma escolha minha, queridos. Eu que faço essa escolha. Eu não posso deixar que as circunstâncias ao meu lado, queridos, me influenciem a me afastar dos planos de Deus para mim. E sou eu quem luto contra elas. Eu que faço todo o esforço do mundo para dobrar o meu joelho e para orar e pedir perdão para Deus por aquilo que eu estou fazendo. E eu não posso responsabilizar ninguém quando eu escolho não seguir a Deus, porque o livre-arbítrio é meu. Eu escolho. Então, queridos, a gente tem que parar com essa história de que a culpa é de fulano, de Beltrano e de Ciclano. Eu sou responsável pelas minhas atitudes e as minhas escolhas. Se eu resolver mudar o estilo de vestir, eu que escolhi. Sou eu quem escolheu isso, não foi ninguém que me obrigou. Quando eu comecei a usar droga, ninguém me obrigou a usar droga. Eu escolhi pela droga. Assim como eu escolhi sair da droga. Assim como eu escolhi mudar a minha realidade, mudar a minha vida, eu escolhi viver uma vida nova, queridos. Então eu não posso responsabilizar ninguém. Eu não posso dizer que fulano, beltrano, ciclano são culpados pelas minhas opções, pelas minhas escolhas. Foi eu. Eu escolho, queridos, não me incomodar. Eu escolho perdoar. Eu escolho não carregar amargura no meu coração. Eu escolho, queridos, viver a parte boa da história de Deus na minha vida e aprender com aquilo que Deus está trabalhando. Porque coisas ruins acontecem também, queridos, para quê? Para que eu possa chegar em outro lugar de experiência com o Senhor. Nem tudo vai ser lindo, queridos. Nem todas as coisas serão perfeitas todos os dias. Teremos dias sim que as coisas não vão funcionar do jeito que a gente gostaria, mas nós deixaremos de adorar a Deus porque não funcionou. Nós olharemos para trás porque não funcionou, porque as coisas não saíram do jeito, saíram do meu controle. Eu vou deixar de servir a Deus, vou deixar de buscar a Deus por causa disso. Então quem é Deus na minha vida? O que é Deus na minha vida? Queridos, lembre-se, permitir que essas amarras caiam faz com que a mão de Deus, a mão poderosa de Deus venha sobre mim, queridos. Me traz crescimento, me traz cura, me traz novas oportunidades. E eu quero ir para 3 passos práticos para a gente acabar o culto antes do foguetório. Amém? Amados,
Primeiro deles, ou melhor, eu vou colocar alguns passos práticos, tá? Para que você possa liberar esse passado e avançar para o futuro. Primeiro deles, arrependimento e perdão. Amados, nós devemos nos arrepender dos nossos erros. Ei, são os nossos erros. Feliz é aquele que consegue reconhecer os seus erros e pedir perdão a Deus. Bem-aventurado é este homem que consegue se humilhar diante do Senhor e falar: Senhor, eu errei contigo, eu errei com os meus irmãos, eu falhei, mas eu estou aqui te pedindo perdão. Queridos, e não só pedir perdão a Deus, pedir perdão também, liberar o perdão para as pessoas que te feriram, para as pessoas que te magoaram. Às vezes você fica remoendo isso na cabeça, vai dormir com isso na cabeça, acorda com isso na cabeça, está comendo com isso na cabeça, porque fulano fez isso para mim, Beltrano fez isso para mim. Ei, irmão, libera isso, deixa isso para trás. Seja curado, seja liberto disso. Mateus 6, 14 e 15 diz: se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, a Bíblia me ensina que se eu não perdoar, eu não consigo ser perdoado. Eu preciso perdoar, para que eu receba o perdão de Deus, para que eu receba o perdão do Senhor. Segundo tópico, renovação da mente, queridos. Olha o que Paulo fala, Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós devemos mudar, buscar uma nova perspectiva, irmãos, alinhada com a vontade de Deus. O que o Senhor pensa a respeito disso? Vou tomar uma atitude, vou fazer algo na minha vida, seja o que for, irmãos, pergunte, tente avaliar. Não é o que as pessoas dizem ou o que o mundo diz. Pergunta para Deus: Senhor, o que o Senhor fala sobre isso? Isso que você está fazendo está honrando a Deus? É algo que Deus se alegra? A renovação da mente está nisso, queridos, de entender que tem atitudes nossas que não agradam ao Senhor. E nós precisamos mudar. Então precisamos pedir para que Deus mude a nossa maneira de pensar, para que possamos pensar como Ele deseja. Outro tópico, confiança em Deus. Nós precisamos confiar que Deus tem um plano para nós, como está escrito lá, queridos, no livro de Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É Ele quem tem os pensamentos a nosso respeito. É Ele quem sabe de tudo, queridos. Ele conhece o nosso coração. O Senhor sabe de nós. E o Senhor quer e deseja muito, queridos, nos abençoar. Ele gosta, sim, de cada um de nós. Ele já demonstrou isso de várias maneiras. Sabe, queridos, uma coisa triste que acontece entre nós, sabe? A gente começa a buscar o problema onde não existe problema, e alimentar este problema como que se fosse a maior verdade do mundo. Mas a gente para de olhar para Deus e pensar em Deus, para de acreditar. Queridos, uma pessoa não pode ter força para mudar a tua fé em relação ao Senhor. Não pode. Porque se isso acontecer, é como se eu tivesse uma resposta de que minha fé nunca estava em Deus, estava em alguém. A minha fé está voltada, direcionada para alguém. Então, queridos, se você se vê nesse lugar, peça perdão para Deus. Senhor, me perdoa por acreditar mais no fulano do que em Ti mesmo. Me perdoa porque eu deposito mais confiança nas pessoas do que no Senhor. Eu tenho que pedir perdão para Deus, queridos. Eu tenho que falar para Deus: Senhor, por favor, me ajuda a olhar para Ti. Queridos, eu acredito na Simone, confio tanto nela, mas eu não posso confiar mais nela do que em Deus. Eu não posso, sabe, o meu relacionamento com Deus não pode ser baseado no meu relacionamento com a Simone, porque se for baseado no meu relacionamento com ela, eu sou falho.
Eu sou falho com Deus e muito com ela daí. Mas assim, se eu estiver buscando a Deus, eu tenho certeza que eu posso dar o melhor para ela. Porque Deus a ama, sim ou não? Sim. E se Deus a ama, Deus quer me usar para abençoá-la também. Mas Deus tem que olhar para mim e falar assim: ei, os meus olhos não estão em alguém, os meus olhos estão nele, os meus olhos estão no Senhor. E independente do que aconteça, não vai mudar. Não vai mudar o meu amor por Deus, não vai mudar a minha busca por Deus, a minha intensidade. Quantos de nós, queridos, passam por alguma situação no nosso dia a dia, se frustramos com as pessoas, a primeira coisa que a gente faz é parar de orar. A primeira coisa que a gente faz é parar de louvar a Deus, é parar de buscar a Deus, é parar de cultuar a Deus. Mano, uma pessoa tem poder de fazer isso com o nosso relacionamento com Deus. Imagine, queridos, Deus nos olhando e falando assim: ô filho, dá licença, né, cara? Não pode, queridos, não podemos agir dessa maneira. As pessoas não podem mudar a minha adoração, as pessoas não podem mudar a intensidade do meu adorar, do meu buscar, do meu louvar, do meu entregar, do meu clamar. Não podem, queridos. O dia ruim de alguém não pode me afetar para não buscar o Senhor. Não pode, tem que ser intenso. Mas eu que defino isso, queridos. Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Acredite, Deus tem o melhor para você, irmão. Deus tem o melhor para você. E queridos, por fim, fechar. Ação. A ação, queridos. A ação, ela representa movimentar-se, ela representa sair do lugar, ela representa, sair daquele estado de estar parado para estar se movimentando. Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Queridos, as obras seguem a fé. As obras, elas não definem algo em alguém. Elas não podem ser maior, tipo, nossa, se vejo o tamanho das minhas obras, eu sou maior que fulano porque eu tenho tantas obras. Isso não quer dizer nada, irmão. Mas é fato que quem crê tem obras. É fato, queridos, que as obras seguem a fé. É fato, irmãos, nós precisamos dar passos concretos em direção ao futuro que Deus tem para nós, confiando nele. E Ele vai nos guiar, irmão, fazendo aquilo que Ele nos pediu para fazer. Deus te chamou para algo. Pergunta para Deus: Senhor, o que o Senhor deseja de mim? O que o Senhor deseja de mim, queridos? Eu tenho que saber, eu tenho que perguntar para Deus. Deus tem um plano perfeito para mim e para você, irmão. Deus tem um plano maravilhoso para mim e para você. Mas o quanto eu estou disposto a viver isso? Quanto eu desejo viver isso, o quanto isso queima dentro de mim, o quanto isso me incendeia, me coloca prostrado diante dele, falando: Pai, eu desejo, Senhor, eu quero este relacionamento, eu quero essa experiência, eu quero viver a sua vontade. Irmãos, a gente não precisa vir até Deus só para trazer os nossos problemas. A gente pode vir até Deus, trazer a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso clamor. Deus conhece os nossos problemas. Ele sabe as nossas lutas, as nossas dificuldades. E Deus está falando hoje para mim e para você: deixe o passado para trás. Deixe esse passado para trás. Pare de ficar alimentando algo que não edifica mais a sua vida. Irmãos, vamos deixar esse passado para trás, vamos abraçar o novo que Deus tem para nós. Deus tem algo novo na minha vida, Deus tem algo novo na sua vida. Deus quer nos dar, queridos, uma experiência maior do que aquela que eu e você já vivemos um dia. Ei, queridos, o início dessa igreja foi lindo, foi legal, foi maravilhoso, vivemos experiências incríveis. Mas nós não estamos limitados, queridos, ao início da igreja. Nós estamos, queridos, fluindo em direção ao propósito de Deus nas nossas vidas.
é o plano de agora, é o plano de amanhã, é o nosso futuro, irmãos. Porque se eu ficar olhando lá para trás, e que legal que era lá atrás, eu vou ficar preso àquele passado e nunca poderei viver, queridos, o quão grande os sonhos de Deus é na minha vida. O quão grande os sonhos de Deus é na minha vida. E queridos, não meça sucesso pelo que você tem, mas sim pelo que você é. O que você tem não define se você é um cara bem sucedido ou não, mas quem você é sim. Quem você é define. Ei, se lá atrás fazer coisa errada te incomodava, não te incomodava e hoje te incomoda, você é um cara bem sucedido. Você é um cara bem sucedido porque você está no caminho certo. Se lá atrás, queridos, você olhava para determinadas coisas na sua vida e você falava não dá nada, e hoje você fala assim, não aceito mais isso na minha vida, você é um cara bem sucedido. Você é um cara melhor. E é isso que importa, queridos. É o quão próximo da vontade de Deus você consegue chegar a cada dia. Tem dias que talvez você não consiga caminhar. Quando você não conseguir caminhar, dobra teu joelho e ora. Agora no outro dia, quando você conseguir caminhar, queridos, anda. Se você conseguir correr, corra. Corra para o centro da vontade de Deus, queridos. Só não se afasta daquilo que Deus tem para você. Só não foge disso que Deus tem para você, irmãos. Porque Deus, Ele é maravilhoso, queridos, e Ele deseja fazer algo incrível. Que nós possamos ser como Paulo, que disse em Filipenses 3, versículo 13, diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o meu objetivo, este é o meu plano de vida, este é o desejo que eu tenho no meu coração, queridos. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, irmãos. Aplauda bem forte o Senhor. Preste atenção em algo, queridos. Nós somos chamados a uma vida de constante renovação e crescimento espiritual. Nós estamos num constante crescimento espiritual, queridos. Eu não posso me conformar que hoje, eu com praticamente quase 13, 14 anos de evangelho, eu aceito um relacionamento, queridos, raso, como eu tinha com Deus quando eu me converti. Eu não posso aceitar isso na minha vida. Por quê? Porque Deus me chama para uma renovação constante, um crescimento espiritual constante. Eu dar um passo inicial e entender que eu não sei, que eu não conheço, que eu preciso crescer, isso faz parte, queridos. Agora, mano, os anos passam. E conforme os anos vão passando, eu tenho que crescer espiritualmente no meu relacionamento com o Senhor. Eu preciso me tornar uma pessoa madura neste relacionamento com Deus. A Bíblia diz que quando eu era criança, eu fazia coisas de crianças, mas agora eu me tornei adulto, então eu faço coisas de adulto. Eu não posso mais ser um adulto me comportando como uma criança espiritualmente. Eu preciso agir como uma pessoa madura que conhece aquilo que Deus tem para a sua vida e está buscando, está lutando, está, cara, fazendo o que for necessário para viver os planos de Deus. Pastor, não é fácil. Não, irmão, não é fácil, é difícil, vai exigir bastante da gente, mas a gente tem que ser pessoas melhores. O passado com suas dores e arrependimentos não deve definir o nosso presente nem nosso futuro. Deus, Ele nos oferece a oportunidade de recomeçar, irmão, de sermos transformados pela renovação da nossa mente, de vivermos plenamente o propósito que Ele tem para cada um de nós. Então, irmãos, deixe o passado para trás, deixa tudo aquilo que te impede de avançar, seja mágoa, seja fracasso, seja medo, seja apego, deixa para trás. E que nós possamos abrir os nossos corações para as novas bênçãos e as oportunidades que Deus coloca em nosso caminho.
Deus, Ele quer nos abençoar, irmão, assim como José, que perdoou seus irmãos e salvou a sua família, assim como Zaqueu, que encontrou redenção ao se encontrar com Jesus. Eu e você, nós somos convidados a viver uma vida de perdão, de reconciliação e esperança em Cristo Jesus. E é isso que eu quero te pedir, queridos, que você não saia daqui sem levar o que Deus quer entregar para você. Pastor, como que eu faço isso? Queridos, você tem que querer, irmão. Você tem que querer. Eu não posso querer por você. Eu não posso fazer por você. Eu me lembro o dia que eu entreguei minha vida para Cristo, queridos. Eu entreguei minha vida para Cristo. Eu saí do meu lugar e fui até a presença do Senhor. Eu fui até a frente, me prostrei e orei para Deus, entregando a minha vida ao Senhor. Convidado você já está, irmão, você já está sendo chamado por uma experiência incrível. Deus já está falando que está fazendo algo novo. Agora a pergunta é: eu quero viver esse algo novo? Se você quer, queridos, então vá de encontro ao novo de Deus para a sua vida. Vá de encontro aos planos de Deus à sua vida. Começa a fazer uma reflexão, começa a pedir para Deus te mostrar. Pai, me mostra aquilo que eu não vejo, deixa eu enxergar aquilo que eu não consigo enxergar, que só o Senhor sabe a meu respeito. Deixa eu sentir, Pai, aquilo que eu não estou sentindo agora. Começa a pedir para Deus, queridos, porque é você e Deus. É você e Deus, irmãos. Eu não tenho poder para fazer isso. Eu não tenho poder para tocar você, queridos, e despertar algo em você. Mas o Espírito Santo de Deus tem. E o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E o Espírito Santo de Deus está disposto a te curar, a te libertar, a apagar esse passado e mudar a tua realidade, mudar a tua história. Em nome de Jesus.